não apenas na fé, mas também na nossa vida. Quantas coisas mudam o nosso dia inesperadamente. Quantos acontecimentos mudam a nossa vida rapidamente. É por isso que precisamos entender aquilo que é dito, aquilo que é feito, aquilo que é sentido. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus não disse que é uma representação. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão aqui no nosso santuário, você que nos acompanha ao vivo, Brasil afora, é você que vai ouvir essa pregação depois que ela foi aqui realizada. Estamos iniciando o nosso Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, amou-os até o fim. Queridos irmãos e irmãs, hoje não é uma missa comum, não existe missa comum, mas hoje, entre tantas, ela tem um caráter todo especial, porque ela remonta à primeira Eucaristia. Nós falamos muito a última ceia, mas é correto dizer a primeira missa. Hoje entramos no coração da nossa fé, a fé católica, na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Esta não é uma noite qualquer, é a noite que Jesus institui a Eucaristia, Ele institui o sacerdócio, Ele nos dá um mandamento novo, o mandamento do amor. Tudo acontece em poucas horas, mas com amor extremo, um amor total. Hoje, mais do que entender, nós somos chamados a nos deixar tocar. Esta noite, o mistério quer nos tocar. Nós precisamos não assistir, mas estar com o Senhor em torno da última ceia. Estar com o Senhor no lava-pés, entender cada palavra, prestar atenção em cada gesto. E a igreja, como mãe e como mestra, guardou durante 2000 anos a sagrada liturgia. E nós veremos hoje um mudar repentino da celebração no final, quando teremos a desnudação dos altares e já entraremos no clima da paixão. Tudo que os senhores estão vendo mudará muito rapidamente. As coisas são assim, não apenas na fé, mas também na nossa vida. Quantas coisas mudam o nosso dia inesperadamente. Quantos acontecimentos mudam a nossa vida rapidamente. É por isso que precisamos entender aquilo que é dito, aquilo que é feito, aquilo que é sentido. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus não disse que é uma representação, não é uma mera lembrança, não é um pãozinho bento, é sua presença real. Esta é a fé da igreja, esta é a nossa fé cristã católica. A hóstia consagrada é presença real. Jesus está vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós fazemos comunhão total com o Senhor. Ele em mim, eu nele. Jesus não deixou apenas a sua palavra. Para nós católicos, entenda isso, Jesus não deixou só a sua palavra, Ele deixou Ele mesmo. Nós não temos uma presença aérea ou meramente espiritual de Jesus. Nós temos uma presença sacramental. Nós podemos ver, nós podemos tocar e mais do que isso, nós podemos alimentar, manducare, comer, mastigar o corpo do Senhor. Não é símbolo, não é lembrança, é presença real. Ele sabia que iríamos precisar dele todos os dias.
por isso decidiu permanecer. Meus irmãos, entendamos o que certamente os senhores já entendem. Jesus não permaneceu na Eucaristia por causa dele. Ele permaneceu na Eucaristia por causa de mim, por causa de você. Porque ele sabia que nós precisaríamos dele. E não bastaria uma presença meramente espiritual, uma presença apenas na palavra, mas a sua presença real na Eucaristia. Quantas vezes, meus irmãos, comungamos sem perceber o grande milagre? Quantas vezes tratamos como comum aquilo que é divino? Hoje é dia de renovar a nossa fé na Eucaristia, a nossa fé na igreja, a nossa fé no sacerdócio ministerial. Esta noite, nós somos chamados como católicos a agradecer a Deus, porque nós permanecemos na doutrina apostólica. É o Senhor. É o Senhor. Infelizmente, meus irmãos, e aqui eu não fico apenas na problemática, mas nós temos hoje muitas pessoas se convertendo ao catolicismo, muitas voltando ao seio da igreja, muitos católicos de IBGE se tornando católicos praticantes, mas nós temos ainda uma grande fatia do bolo que não entendeu e não entende a Eucaristia. Se todo católico entendesse o que é a Eucaristia, não haveria igreja que caberia os católicos nas missas dominicais. Não haveria igrejas que caberia o povo buscando a sagrada comunhão. Mas as pessoas ainda não compreenderam o que é a hóstia consagrada. E talvez, meus irmãos, o problema fosse menor se fosse os de fora. Muitas vezes os que estão dentro também não entendem. Não são raras as vezes que a pessoa vem receber a Sagrada Comunhão mascando chiclete, que a pessoa vem receber a Sagrada Comunhão em pecado mortal, a pessoa vem receber a Sagrada Comunhão sem ter participado devotamente da Santa Missa. A pessoa tem tantos lugares, certas coisas eu gostaria até, se vocês soubessem, que vocês me falassem, porque eu não entendo. Então, pode ser que alguém possa me explicar. Há tantos lugares para descansar, tantos lugares para conviver, tantos lugares para fazer amizade, tanto lugar para namorar, para trocar carícia. Agora, não é dentro da missa que isso se faz. Não é dentro da missa que essas coisas podem acontecer. E as pessoas que assim comportam, além de não entender o que é a Eucaristia, elas não entendem também o que é a Santa Missa. E ai do padre, se chama a atenção, o coitado é que está errado. Mas coisa que eu não tenho medo de opinião pública, por aqui a banda toca diferente. Precisamos entender o lugar que estamos. Precisamos entender o mistério que celebramos. E se respeita a Deus por bem, ou na igreja as pessoas, a presença não é contada, é até uma presença dispensável. A porta é aberta e pessoas dizem: entrou um cachorro. Por que o cachorro entrou? Porque a porta da igreja estava aberta. Por que você entrou? Que a porta da igreja estava aberta? Não, padre, eu entrei porque aqui eu encontro com o meu Senhor. Eu entrei porque aqui eu escuto a palavra de vida eterna. Eu entrei porque eu adoro o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Eu entrei porque na Eucaristia se perpetua o mistério do Calvário. Eu entrei na igreja porque eu não consigo viver mais sem o meu Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É estes que o Pai procura. Leia a palavra e veja lá se o Pai procura gente que fica dentro da missa trocando carícias,
Leia na palavra se o Pai procura gente que fica voando dentro de igreja. Leia na palavra se Deus procura pessoas desrespeitosas durante a Santa Missa. Mas eu te mostro na palavra, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de mostrar ao povo o lugar do povo, o meu lugar e o seu lugar. E aqui eu não digo para humilhar ninguém e nem é um xingamento, é apenas para você acordar. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Dentro da igreja, nós precisamos abaixar o facho, ser mais humildes e nos colocarmos no nosso lugar. Nós não estamos aqui porque Ele precisa de nós. Nós estamos aqui porque nós precisamos dEle. E toda honra, todo respeito, toda adoração ao Senhor ainda é pouco. Nós precisamos, quando saímos de casa e vimos a igreja, vimos com o coração adorador. Eu vou me encontrar com Ele. Imagine, meus irmãos, se alguém dissesse assim: na igreja tal, Jesus está aparecendo lá, Jesus está lá. Imagina o frenesi, imagina o corre-corre, imagina câmeras, todo mundo indo, vamos lá ver. Só que não precisa ir tão longe. Toda missa que você participa, Jesus está ali. Toda vez que o padre consagra, Jesus se faz presente. E nós estamos por causa dele, porque nós precisamos dele. Sem Eucaristia, a igreja não vive. Sem Eucaristia, a fé se esfria. Sem Eucaristia, o coração se perde. Fazei isto em memória de mim. Hoje nasce, junto com a Eucaristia, o dom, porque é um dom, o dom do sacerdócio. Dom Giovanni, muito feliz na sua homilia na catedral, ele dizia que a grande parte do clero, a grande parte do povo católico são leigos. Mais de 98%, 99% são leigos. Pessoas que trabalham, que estudam, marido, mulher, jovens, crianças, idosos. E uma parcela pequenina é o clero, são os ministros ordenados. Aquele que foi chamado e aceitou o chamado, foi preparado pela igreja, foi ordenado, ele é tirado do meio do povo, é preparado e devolvido no meio do povo. Meus irmãos, eu não vou entrar aqui nos pormenores, que não é o tema da reflexão, mas nós precisamos rezar sempre, eu rezo sempre, pelos nossos seminaristas, para dar-lhes perseverança, uma santa vocação, um desejo de santidade, que eu posso lhes dizer de experiência própria, não é um caminho fácil, não é um caminho simples, não é uma vida fácil, por isso tão poucos, mas Dom Giovanni dizia, precisamos pedir ao dono da messe, que envie trabalhadores à sua messe. Nós vimos hoje lá, entre os padres, alguns jovens, alguns coroinhas, acólito, foram lá, pegam um óleo, etc, e eles olham assim, o olhinho até brilha, aí eles falam, ei, padre Cristian, ela falou, você está bonzinho? Tô. Aí eles falam com toda alegria, eu vou ser padre. Falei, isso mesmo, reze e estude. Eu falo para todos, reze e estude. Eu vejo tantos sonhando em ser jogador de futebol, tantos sonham em ser engenheiro, dentista, médico, etc. Mas no meio você sempre vê um ou outro que o olho brilha com as coisas de Deus, brilha com a roupa do padre, brilha com aquilo que é missa. Quantas crianças como eu ficam celebrando missa em casa, consagrando bolacha Maria, suco de uva, fazendo no isopor o Santíssimo, fazendo procissão. São vocações que estão ali sendo despertadas, porque se não houvesse a continuidade do sacerdócio ministerial dos apóstolos, como que a Eucaristia chegaria a nós?
Como que o perdão de Deus chegaria a nós? Como que a bênção de Deus chegaria a nós? O padre não é um funcionário religioso, ele é um instrumento para que Jesus continue, através dele, consagrando, perdoando, alimentando, ensinando e guiando o povo. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele tem uma frase tocante, que fala da sua experiência e para toda a igreja. Ele vai dizer assim: deixe um local sem um sacerdote durante 1 ano e você verá ali o paganismo tomar conta. Ou seja, se falta o ministro que celebra o sacramento, que guia o povo, que chama a conversão, as pessoas elas vão se perdendo. É o que Jesus disse, né? Ovelhas sem pastor. Nós nos perdemos. Hoje é dia, meus irmãos, de rezar por todos os padres, agradecer a vocação sacerdotal e pedir para todo padre a fidelidade, a realização e a alegria. Infelizmente, nós temos visto nos últimos tempos, quando eu falo últimos tempos, últimos meses, muitos sacerdotes tiraram a própria vida. Há algo aí, há uma ferida na igreja, há uma ferida no coração desses nossos irmãos. E feliz do padre que tem um povo que reza por ele. Penso que o melhor presente que você pode dar para o padre é a sua oração. E claro, de vez em quando o mimo também o padre gosta, viu? E isso é muito de cidades menores. Dona Maria fez um bolo, padre, trouxe um pedaço para o senhor. Muito obrigado. Padre, eu fiz pamonha lá em casa, trouxe 2 para o senhor. Muito obrigado. Padre, eu fiz uma costelinha de porco, trouxe um pouquinho para o senhor almoçar. Muito obrigado. No meu caso, eu não posso reclamar. Minha mãe está aqui que não me deixa mentir. Eu não estou tendo lugar para colocar coisas que eles me dão. Mas tem muito padre, infelizmente, que sofre de solidão. Na igreja, ele está cercado de muitas pessoas. Terminado a Santa Missa, todos voltam para a sua casa e ele volta sozinho para a casa paroquial. Muitos conseguem lidar com a solidão numa vida de oração, num contato com o Senhor, mas muitos gostariam de ter alguém para conversar, pessoas que ele pudesse sair, pessoas que pudessem cuidar dele. E quantos irmãozinhos nossos, nesta fraqueza, caem no cigarro, no alcoolismo, na depressão. Muitos vão largando o ministério e se tornam homens muito tristes, infelizes. Outros não, né? Encaminham num novo matrimônio, a igreja concede a dispensa, mas é preciso, meus irmãos, hoje olhar para o sacerdote como a definição que foi dada por João Paulo II. São João Paulo II. Perguntaram a ele: quem é o padre? Ele respondeu: é um médico doente. Ele está à frente para cuidar, para curar, para medicar, mas ele também precisa de cuidado, ele também precisa de atenção. Nem sempre o padre está bem, nem sempre a gente tem saúde, nem sempre a gente está disposto. E as pessoas precisam entender, não é uma máquina, não é um anjo, é um ser humano, e que tem uma missão pesada. Tanto o sacerdote na frente de uma comunidade, o bispo na frente de uma diocese. Imagine o peso do ombro do Papa Leão. Hoje assistia um pedaço da missa do Crisma. Nós já vemos no Papa Leão um cansaço, celebrando uma cerimônia atrás da outra, compromisso atrás do outro, compromisso do Vaticano, compromisso com o chefe de Estado, compromisso religioso. Ele corre para um lado, ele corre para o outro, é Papa móvel para um lado, é Papa móvel para o outro, e acena e celebra. Você já vê um homem que já está cansado, carrega a igreja nos ombros. Mas Deus não cochila, né, meus irmãos?
dos últimos anos foi a maior missa do Crisma na Basílica de São Pedro. Mais de 1.300 padres ali estavam. Tempos que não viam tantos sacerdotes, dezenas de bispos, tantos cardeais. É um sinal de que Papa Leão tem feito um bom pontificado, tem tocado o coração daqueles que são seus colaboradores, os padres, colaboradores dos bispos, e os bispos em união estreita a ele. Assim é a nossa fé. E é preciso, meus irmãos, mais do que nunca, rezar pela igreja, rezar pelos ministros. Sempre que você lembrar, quando você for rezar o Santo Terço, diga na intenção do Santo Padre, o Papa Leão, na intenção do nosso bispo diocesano, na intenção dos padres que fazem parte da sua vida, os lugares que você frequenta, os padres que você conhece, aqueles que já te ajudaram. A oração é muito importante. Sem sacerdote não há Eucaristia. Sem Eucaristia não há igreja. E temos um outro ponto importante nesta noite que não podemos deixar passar: o lava-pés, que foi o evangelho proclamado. Jesus, sendo Deus, se ajoelha para lavar os pés. Você consegue imaginar Jesus ajoelhado nos seus pés com um jarrinho? Tem pessoas que condenam Pedro. Eu penso que eu estou na linha de Pedro. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Que isso? Eu é que devo lavar os pés do Senhor? E Jesus nos ensina uma lição fabulosa: que humildade é tanto lavar os pés como se deixar lavar. Há pessoas que sentem muito bem lavando os pés dos outros, mas ela se sente incomodada quando alguém vai lavar o pé dela. Ou seja, você se sente bem ajudando, mas você não gosta de ser ajudado. Você não importa que as pessoas precisem de você, mas você sente que quando você precisa do outro, você incomoda. Isso também é falta de humildade. Precisamos aprender com Jesus. A humildade é tanto no lavar os pés, como se deixar lavar os pés. E o mais bonito, Jesus, ele não ensina, ele faz. Ele não prega, ele age. Dei-vos o exemplo. O verdadeiro cristão não é o que manda, é o que serve. O verdadeiro cristão é o que lava os pés. E outra é nosso Senhor, né? Aqui nós não vamos nos comparar a Jesus, mas ao que Jesus fez, não sei você, estou falando eu não sei se eu conseguiria fazer, ou faria com cara ruim, porque sem querer minha sobrancelha levanta, né? Imagine, meus irmãos, eu sabendo que Judas estava organizando tudo para me trair, para me vender, para morrer, e na Santa Ceia eu estou lá lavando os pés, e o cara de pau tira a sandália e estende o pé para eu lavar ainda. Eu não sei se eu tinha esse sangue não. Mas Jesus lava os pés de todos. Não sei se você já pensou nisso. Ele lavou os pés do traidor. Ali era a última chance que Jesus estava dando a Judas. É possível mudar, é possível repensar, é possível sair de traidor para o amor. Saia do traidor, venha para o amor. Se Judas estendesse a cabecinha no peito de Jesus, ele dividiria com João sem problema. Jesus nos deu um grande exemplo. Não importa o que as pessoas fizeram para a gente, importa o que nós fazemos para os outros. E o melhor que nós fazemos para o outro é a oração. É a oração. Nem sempre a convivência é o melhor, mas a oração é o primordial. Reze sempre pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos,
pelos seus amigos, pelo local do seu trabalho, pela sua sala de aula, sua sala de faculdade. A oração tudo transforma, porque a oração me faz enxergar o outro como aquele que precisa ser lavado e como aquele também que tantas vezes precisa me lavar. O amor verdadeiro não é sentimento, é decisão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é amar do nosso jeito, é amar como Ele nos amou, até o fim, sem interesse, na dor, até sendo traído. Quando Judas o beija, ele não diz para Judas: "Ê, traidor". Não, ele vai dizer: "Amigo, com um beijo traz o filho do homem". Ou seja, você, Judas, não foi meu amigo, mas eu sempre fui seu amigo. Eu nunca te traí. Eu sou seu amigo. Agora você não foi meu, mas eu continuo sendo seu amigo. Meu amigo, com um beijo você me trai? Hoje Judas está à mesa e mesmo assim Jesus o ama. Você só ama quem te trata bem, ou você também procura orar por quem te trata mal? A oração, ela cabe em qualquer lugar. Depois da ceia, vem a agonia. Depois do lava-pés, vem Getsêmani, o jardim das oliveiras. E Jesus vai rezar: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que não faça a minha, mas a tua vontade. Aqui aprendemos, repita comigo: amar, obedecer, permanecer. Vamos os três: amar, obedecer, permanecer. Tá. Mais uma vez. Amar, custa, obedecer, custa. Custa ou não custa? Mas precisamos, mesmo doendo, precisamos aprender a amar. Mesmo sofrendo, precisamos obedecer. Mesmo sendo contra a minha vontade, precisamos permanecer. Amar custa, obedecer custa, permanecer custa. Mas é ali que nasce a salvação. O que seria de nós, meus irmãos, se Jesus não nos tivesse amado? O que seria de nós se Jesus fosse desobediente? O que seria de nós se ele não tivesse permanecido na vontade do seu Pai? Todos nós temos o nosso Getsêmani. Jesus tem o dele, nós o nosso. Getsêmani é um sofrimento, uma cruz, uma decisão difícil, um momento doloroso. Mas não se esqueça, não se mora no Getsêmani, se passa pelo Getsêmani, porque depois da dor vem o amor. Depois da cesta da paixão virá um domingo da ressurreição. A pergunta é: quando Judas chega e os soldados pulam em Jesus, os discípulos fugiram. Você que lê Bíblia vai saber o que eu vou dizer. Você que não lê, você vai ficar doido, vai lá procurar que você vai achar. Quando eles prenderam Jesus, tinha um moço, alguns dizem que é João, mas não se sabe, que estava com um manto. E os soldados pegaram esse manto. Para ele não ser preso, o que ele fez? Saiu correndo pelado. Até na paixão de Cristo tinha um peladão correndo lá no Getsêmani. Falei, meu Deus, que peladão que é esse, meu Deus? Que está fora de contexto. Aí vem a mente brilhante de José Ratzinger, o Papa Bento, e diz: aquele homem nu que está fugindo é a personificação de Adão,
porque Adão tomou consciência que para arrumar a lambança que ele fez, Jesus teve que numa cruz morrer. Claro que não era Adão ali, mas aquele jovem nu que sai correndo, é como se a humanidade toda se visse nua da graça, nua da bênção, nua de Deus. Hoje, meus irmãos, começa o tríduo pascal. Não é dia de pressa, não é dia de distração, é dia de permanecer com Jesus. Os discípulos fugiram, não fujamos. Pergunta para quem está do seu lado: você vai fugir ou vai permanecer com Jesus? Ele vai ao horto e ele pede companhia. Meus irmãos, um Deus que pede companhia é um Deus pobre. Jesus é Deus e ele pede para os seus amigos: ficai aqui e vigiai comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Ele ficou conosco, Ele é conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Essa noite a pergunta é outra. Não é se Jesus está com você. A pergunta é: você está com Jesus? Você permaneceu com o Senhor? Hoje Jesus não pede muita coisa. Ele pede uma coisa só: fica comigo. Finalizo esta pregação com um texto que também estará no meu próximo livro, da editora Loyola, Pregações que Curam a Família. Esse é o texto que eu coloquei no livro, né? O título. Não sei se vocês vão mudar não, mas é isso: Pregações que Curam a Família. E falando sobre este texto, onde Jesus pede para que nós fiquemos com Ele, nós também queremos pedir a Ele, lá nos discípulos de Emaús: fica conosco, porque a noite vem chegando. Olha, a noite para Jesus chegou e Ele vai pedir: fica comigo. Quando a nossa noite chega, nós que pedimos: fica conosco. E o texto é esse. Eu coloquei o título: fica comigo, Senhor. Claro, o que eu escrevo é a partir da minha vida de padre, né? Claro. Nesta noite santa, o céu se inclinou e o amor em silêncio se entregou. Não em palavras apenas, mas em presença. Não em promessa distante, mas em permanência. Tu te fizeste pão, tão simples, tão escondido, e ainda assim tão infinito, capaz de saciar a fome da alma, que o mundo nunca conseguiu preencher. Tu te ajoelhaste, ó Deus eterno, curvado no chão, lavando os pés frágeis da humanidade, lavando o meu pé, ensinando que amar é descer, é servir, é se dar. E mesmo sabendo da traição, mesmo sentindo o peso da cruz que vinha, teu coração não recuou. Tu amaste até o fim. Nesta noite, Senhor, eu não quero te abandonar. Não quero ser daqueles que prometem e fogem, que dizem que amam, mas não permanecem. Eu quero ficar no silêncio do horto, ficar na dor que não entendo, ficar quando tudo em mim quiser desistir. Fica comigo, Senhor, quando a fé vacilar, quando o cansaço chegar, quando o amor custar, fica comigo. E ensina-me a te reconhecer no pão partido, no amor ferido, no irmão caído,
no serviço escondido que ninguém vê. Que esta noite não passe em vão, que ela marque a minha alma, que ela transforme o meu coração. E quando tudo se cumprir, quando a cruz se levantar e o mundo parecer escurecer, dai-me a graça de ainda dizer: Senhor, eu fico contigo. Vamos repetir? Senhor, eu fico contigo. Convido a todos, aqui e em casa, a nos transportarmos para 2000 anos atrás, para estarmos com o Senhor na última ceia. Os nossos figurantes nos ajudam a vislumbrar o momento derradeiro de amor, de entrega, de Eucaristia. Vivamos juntos este momento. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Era a última noite que ele passaria com os seus. Tudo foi preparado para a Páscoa, a última ceia, a primeira missa. Jesus convidou os seus para estarem com ele ao redor da mesa. E na mesa de todo judeu tinha pão e tinha vinho. Na mesa do pobre, na mesa do nobre, na mesa do homem, na mesa da mulher. As uvas colocadas na Santa Ceia lembravam o próprio Israel, chamado a permanecer com o Senhor. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Quem ama, reconhece o olhar. João nota algo diferente em Jesus. Ele está mais sóbrio, está mais pensativo, está um pouco triste. A angústia de Jesus visita também o coração de João. E faltando palavras ao discípulo amado, ele encosta a sua cabeça nos ombros, no peito de Jesus, procurando consolação, procurando amor, procurando entender aquela noite. João sabe que algo está para acontecer. Durante a ceia, Jesus chama a atenção a ele. Os discípulos se calam, os olhares se entrelaçam, e Jesus pega o pão ázimo, pão de trigo puro e água, eleva os olhos ao Pai, ele agradece o fruto da terra e do trabalho do homem e da mulher. Ele parte o pão e entrega aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Os discípulos entenderam, meus irmãos,
o mistério da Eucaristia. Os discípulos entenderam que este pão era comunhão com o corpo do Senhor. Foi a primeira vez que eles comungaram. Nós estamos presenciando a primeira comunhão dos discípulos, recebendo o pão consagrado de Jesus. Jesus sabia que aquele pão que foi partido seria o seu corpo partido no madeiro. Aquele trigo que foi amassado seria o seu corpo amassado na cruz, triturado na flagelação. Jesus sabia que o seu coração se encheria não apenas de amor, mas de sangue e água que jorrariam para a santificação da humanidade. Antes do fim da ceia, Jesus novamente chama ele a atenção. Ele pega o seu cálice com vinho. Os discípulos estão atentos a cada gesto, a cada expressão, a cada palavra. Jesus ergue o cálice, dá graças ao Pai pelo fruto da videira, trabalho do homem e da mulher. E Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isto em memória de mim. Passando-lhe o cálice, os discípulos beberam do sangue do Senhor na Santíssima Eucaristia. Corpo entregue, sangue derramado. Era a última ceia, a ceia derradeira. A cada missa que participamos, a cada Eucaristia que recebemos, a cada hóstia consagrada que acolhemos nas nossas mãos ou na nossa boca, nós estamos participando da única ceia, a única missa que Jesus celebrou, entregando o seu corpo e o seu sangue. Jesus ensina que o pão deve ser repartido, assim como os pés devem ser lavados. Em profunda sintonia com esta noite, com aquilo que celebramos, com aquilo que recordamos, com aquilo que vivenciamos aqui no nosso santuário, que você se sinta sentado com Jesus ao redor desta mesa, participando também do pão que é o seu corpo. Vivamos este momento, onde o pão será repartido com alegria, mas também em sintonia com aquilo que Jesus fez